28 de abril de 1945, Villa Belmonte, Giulino di Mezzegra, Itália. O som seco da submetralhadora ecoou. Mussolini e Clara Petacci tombaram diante do muro. O ditador caía como um criminoso comum. Você tem estômago para saber o que aconteceu depois? Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 100 mil inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. A vida de Mussolini e Clara Petacci. Benito Mussolini dominava a Itália desde 1922, quando ascendeu ao cargo de primeiro-ministro por indicação do rei, para posteriormente consolidar-se como ditador absoluto, eliminando os vestígios do sistema democrático. Conhecido como Il Duce, ele estabeleceu uma nova ordem baseada na força, na propaganda e no culto à sua personalidade, transformando a Itália em uma máquina de guerra fascista, disciplinada, militarizada e totalmente submissa à sua vontade. Nesse cenário, o país avançou em direção ao autoritarismo, às aventuras coloniais e, eventualmente, para a ruína. Mussolini não trilhava esse caminho solitariamente. Ele se aliou estreitamente a Adolf Hitler e à Alemanha nazista, tornando-se o principal aliado do Führer no continente europeu. Os dois líderes nutriam uma admiração recíproca, com Hitler vendo em Mussolini um mentor e pioneiro do fascismo moderno, enquanto Mussolini se encantava com o poder militar crescente do Terceiro Reich. Juntos, impulsionados por ideologias semelhantes e ambições imperialistas, mergulharam a Europa na guerra. Entretanto, em 1945, o império construído sobre orgulho, violência e discursos inflamados desmoronava. Com o fim iminente da Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas avançavam pelo norte da Itália, os alemães retrocediam e o povo italiano, exausto da guerra e da opressão, se voltava contra o homem que um dia haviam aclamado como Salvador. Para compreender a brutalidade de seu destino final, é necessário transcender a imagem do tirano tombado e vislumbrar o homem por trás da retórica. Um ser vaidoso, obcecado por sua própria imagem, que transformou a política em um espetáculo teatral. Mussolini não era meramente um político, mas um ator, um maestro da encenação pública, cujos gestos teatrais, retórica hipnótica e discursos coreografados diante das massas transformavam praças em palcos e multidões em plateias, visando inspirar temor, admiração ou submissão. Por trás dessa persona pública, entretanto, jazia um mundo íntimo e menos conhecido, suas paixões. Apesar do casamento com Rachelle, uma mulher discreta, fiel e mãe de seus 5 filhos, Mussolini mantinha uma vida amorosa intensa e frequentemente escandalosa. Raquel, resignada, aceitava as traições como um fardo inerente à posição de esposa de um homem poderoso, personificando o ideal da mulher fascista, submissa, maternal e austera. Contudo, o verdadeiro afeto de Mussolini residia em outro lugar. Foi em 1932, durante uma viagem ao litoral, que sua vida sofreu uma transformação irreversível. Ao volante de um Alfa Romeo Gran Turismo Zagato vermelho, Mussolini foi reconhecido por Clara Petacci, uma jovem de apenas 20 anos que há muito o idolatrava. Esse encontro desencadearia uma paixão avassaladora e duradoura, resistente ao tempo e às vicissitudes da guerra. Clara, proveniente de uma família abastada e leal ao regime, nutria uma devoção quase mística por Mussolini, iniciada desde a adolescência. Quando finalmente teve a oportunidade de conversar com o ditador, sua determinação era inabalável. Mussolini, habituado ao assédio feminino, cedeu ao fascínio da jovem que o idolatrava como se ele fosse um deus. Esse encontro no Palazzo Venezia transformou a admiração em algo profundo, íntimo e perigoso.
Clara, 28 anos mais jovem que Mussolini, casada com o oficial da aeronáutica Riccardo Federici desde 1934, viu seu casamento se deteriorar rapidamente, pois seu coração já pertencia a outro. A partir de 1937, ela tornou-se presença constante no Palazzo Venezia, mantendo um relacionamento cuidadosamente oculto do público, conhecido apenas por um círculo restrito de pessoas próximas ao ditador. As conversas diárias por telefone prolongavam-se por horas, servindo para aplacar ciúmes e solidificar seu lugar na vida de Mussolini. Clara não se contentava em ser apenas amante. Para ela, Mussolini era um líder messiânico, o renovador da Itália, alguém com uma missão sagrada. Sua veneração transcendia o amor, enxergando nele o homem ideal, forte, implacável e invencível. Em troca dessa adoração, Mussolini não apenas oferecia palavras, mas também privilégios, beneficiando generosamente a família Petacci e Clara, refletindo a corrupção do poder em sua forma mais íntima. No entanto, o destino reservava um desfecho brutal para esse romance trágico. Entre glória e ruína, a última paixão de Mussolini na guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, a Itália de Mussolini vacilou. Apesar do pacto com Hitler, o Duque optou por esperar. Ele queria avaliar os riscos antes de mergulhar no conflito. Mas, quando as vitórias alemãs se acumularam na Europa Ocidental, viu a chance de ouro. Acreditava que a guerra já estava vencida. Assim, em junho de 1940, declarou guerra à França e ao Reino Unido, certo de que, ao lado do Terceiro Reich, garantiria um lugar na nova ordem mundial. Nos anos seguintes, a Itália marchou ao lado da Alemanha nazista. Mussolini lançou campanhas ousadas, enviou tropas para a Grécia, atacou os britânicos no norte da África e mandou soldados para lutar na União Soviética durante a desastrosa Operação Barbarossa. Era lealdade cega a Hitler e uma ambição que ignorava a dura realidade das forças armadas italianas. Logo, a propaganda não conseguiu esconder o fracasso. Exércitos mal equipados, tanques que quebravam no deserto, soldados mal agasalhados no frio russo. As derrotas se multiplicavam, o moral despencava e a população começava a questionar os custos da guerra. Em julho de 1943, os aliados desembarcaram na Sicília. A confiança no Duce evaporou. O povo queria paz. O rei Vítor Emanuel III, que até então o apoiava, decidiu agir. Em uma reunião histórica do Grande Conselho Fascista, Mussolini sofreu um voto de desconfiança. Poucos dias depois, foi preso por ordem do rei. Clara Petacci, amante do ditador, também foi detida, mas por pouco tempo. Sua prisão revelou ao público o romance secreto e os privilégios da família Petacci. A censura não existia mais e os jornais escancararam o escândalo. Clara, antes envolta em mistério, virou alvo de ódio, símbolo da corrupção e da decadência do regime fascista. Mas a história não acabou aí. Em setembro de 1943, comandos alemães liderados por Otto Skorzeny realizaram a ousada Operação Carvalho. Libertaram Mussolini de um hotel-prisão nas montanhas do Gran Sasso. O resgate foi um triunfo para Hitler e uma humilhação para o novo governo italiano. Levado à Alemanha, Mussolini foi convencido a chefiar um novo governo no norte da Itália, a República Social Italiana, com sede em Salò. Na prática, um fantoche nazista. O Império Fascista estava em ruínas e o Duce, envelhecido e derrotado, já não era o mesmo homem. Clara, ao saber da libertação, fugiu de Roma para se reunir com ele. Atravessou zonas de guerra, enfrentou perigos, mas não recuou. Decidiu permanecer ao lado do homem que amava, mesmo com a Itália dividida e mergulhada no caos. Agora, viviam escondidos, vigiados pelos alemães e caçados pelos partisãs.
Para muitos, Clara era a cortesã do regime, marcada para morrer. Enquanto isso, a Itália colapsava. O sul estava sob controle aliado, o norte sob domínio nazista. Cidades bombardeadas, civis executados, pontes dinamitadas. Em meio a esse cenário apocalíptico, Mussolini e Clara levavam uma vida de medo e decadência, reflexo sombrio de um amor que nascera no luxo e terminava entre ruínas. Mesmo assim, ela não o abandonou. Clara escolheu seguir o Duce até o fim e o fim estava cada vez mais próximo. A última fuga, Mussolini, Clara e o crepúsculo do fascismo, abril de 1945. A Itália mergulhava em um cenário de puro desespero. A Segunda Guerra Mundial estava em seus últimos capítulos e o colapso do eixo era inevitável. Os aliados avançavam rapidamente pelo norte, libertando cidades em uma ofensiva esmagadora. Roma já havia caído meses antes e agora Milão, último bastião fascista, estava cercada. O cerco se fechava. Tropas alemãs recuavam em desordem, abandonando armas e, principalmente, os aliados italianos à própria sorte. Para os seguidores de Mussolini, a situação se transformava em pesadelo. Sem a proteção da Wehrmacht, restava o ódio de um povo traído, faminto e devastado pela guerra. Esse pressentimento se confirmou quando os líderes da resistência, os partisans, fizeram um anúncio categórico. Todos os membros do regime fascista seriam executados sumariamente, sem julgamento, sem clemência. A pena era a morte, imediata e inevitável. As grandiosas poses e os discursos inflamados haviam se tornado pó. Dentro dos salões decrépitos da República Social Italiana, instalou-se o pânico. Tentativas desesperadas de negociação foram feitas. Falava-se em uma rendição formal, em exílio para a América do Sul, até em fuga com identidade falsa. Mussolini chegou a escrever mensagens ambíguas na esperança de uma saída diplomática, mas a resistência foi inflexível. Não haveria acordo com fascistas. E quanto ao próprio Duce, a resposta era sempre a mesma: ele deveria morrer. No dia 25 de abril de 1945, Milão explodia em rebelião. Partisãs tomavam prédios, quartéis e ruas. Mussolini, isolado e encurralado, reuniu seus últimos conselheiros. A decisão foi tomada: tentar escapar. O objetivo era alcançar o Lago de Como e dali cruzar a fronteira suíça, onde, quem sabe, conseguiria asilo. Era um plano arriscado, quase ilusório, mas era a única esperança. Nesse momento, Clara Petacci tinha uma escolha. Poderia desaparecer no caos. Tinha recursos, contatos, dinheiro e, fora dos círculos de poder, seu rosto ainda era pouco conhecido. Poderia assumir outro nome e viver. Mas fez uma escolha diferente: acompanhá-lo até o fim. Um gesto de lealdade extrema ou de amor cego? Talvez ambos. Clara decidiu seguir o homem que venerava, mesmo sabendo que a estrada levava direto para a morte. Na manhã de 26 de abril, o comboio partiu. Era uma fuga disfarçada de marcha fúnebre. Automóveis cheios de ministros derrotados, oficiais em trajes civis, burocratas pálidos, homens que haviam governado com arrogância, agora tremendo diante do destino. Entre eles, soldados alemães que buscavam escapar junto com os italianos. E no meio de tudo, o casal mais caçado da Itália, Mussolini, abatido, envelhecido, o rosto carregado de derrota. E Clara, com roupas discretas, mas olhar firme, decidida a não deixá-lo sozinho. A viagem foi um pesadelo. Estradas repletas de crateras, bloqueios improvisados, pontes destruídas. Em cada curva, o risco de emboscada. Rumores falavam de checkpoints armados e civis prontos para denunciar fugitivos. Os partisãs estavam em toda parte, nas montanhas, nas pontes, à beira das estradas.
E acima disso, os aliados mantinham patrulhas constantes. Era como atravessar um labirinto mortal. Dentro dos carros, o silêncio dominava. Alguns conspiravam em voz baixa, outros rezavam. Mussolini permanecia calado, imóvel, quase em transe. O homem que um dia fez multidões delirarem agora era apenas um fugitivo disfarçado, encolhido no banco traseiro. O plano era simples e desesperadamente ingênuo: chegar à cidade de Dongo, às margens do Lago de Como, e dali seguir até a Suíça. Mas as sombras da guerra já os esperavam no caminho. O fim não era mais uma hipótese, era apenas uma questão de tempo. A captura de Mussolini, o dia em que o Dulce caiu. No dia 27 de abril de 1945, o inevitável finalmente aconteceu. Perto da vila de Dongo, às margens do Lago de Como, um grupo de partisãs, armados e organizados, montou um bloqueio na estrada. O comboio não teve alternativa a não ser parar. Não houve tiros, apenas um silêncio denso que parecia pesar sobre o ar. Os resistentes, avisados sobre a possível fuga de fascistas, iniciaram a inspeção. Um a um, os passageiros foram obrigados a descer. Eram revistados e interrogados sob olhares hostis. Entre eles, vários nomes conhecidos: ministros, altos funcionários do regime, oficiais da milícia. A vingança estava ao alcance das mãos, mas Benito Mussolini e Clara Petacci tentavam escapar nos últimos veículos. Estavam disfarçados. Ele vestia um uniforme da Wehrmacht e um capacete alemão, na esperança de se confundir entre os nazistas em retirada. Clara, ao lado, mantinha o rosto baixo, evitando qualquer olhar. Por um momento, acendeu-se uma tênue esperança. Talvez conseguissem. Talvez os disfarces funcionassem. Aquele que um dia fora exaltado em praças e cartazes agora se encolhia como um velho cansado no banco de um caminhão. Foi então que Urbano Lazaro, um dos partisãs, aproximou-se. Seus olhos pararam sobre um dos soldados. Algo não parecia certo. A expressão rígida, a linha do rosto. Lázaro se aproximou mais. Então, não restaram dúvidas. Sob o capacete alemão estava a fisionomia que toda uma geração aprendera a temer e a idolatrar. Il Duce, murmurou. Era ele, Benito Mussolini. Lázaro recordaria aquele instante anos depois com uma precisão quase cirúrgica. Disse que o rosto do ditador parecia feito de cera, os olhos vazios, como se o espírito já tivesse partido, e completou: li exaustão, mas não medo. Ele parecia espiritualmente morto. Era o retrato final de quem arrastara uma nação à guerra, agora reduzido a um espectro. Os alemães que acompanhavam o comboio negociaram com rapidez. Poderiam seguir em segurança, contanto que entregassem todos os italianos. O acordo foi aceito sem hesitação. Mussolini e Clara foram retirados do grupo e colocados sob custódia. Naquela noite, ambos foram levados a Mesegra, para um quartel improvisado. Ficaram separados. Mussolini sob guarda apertada, Clara isolada em outro cômodo. Havia ainda um sopro de expectativa. Talvez os alemães tentassem um novo resgate, como no ousado episódio do Gran Sasso 2 anos antes. Mas isso era ilusão. O Reich estava desmoronando. Hitler trancado no bunker de Berlim. Nenhuma ajuda viria. Na manhã do dia 28, Clara pôde finalmente reencontrá-lo. Sentaram lado a lado, 2 prisioneiros sem julgamento, como condenados invisíveis. Ela segurava sua mão. Ele mal falava. A notícia da captura já se espalhara. Em Milão, a reação foi imediata. Pelas rádios da resistência ecoava o anúncio: Mussolini foi capturado pelos partisãs. Nas ruas, gritos de fúria exigiam sangue. Um líder da resistência bradou ao microfone: achamos que um pelotão de fuzilamento é honra demais para esse homem. Ele merecia ser morto como um cão sarnento. O ódio era absoluto.
A sentença estava traçada. Até hoje, não há consenso sobre quem deu a ordem final. Alguns apontam para o alto comando comunista, talvez Luigi Longo, outros para uma decisão local tomada no calor da hora. Mas o executor foi definido: Walter Audísio, codinome Coronel Valério, comunista convicto, que via em Mussolini o símbolo da opressão e da guerra contra o próprio povo. Para ele, a morte do Duce seria um corte definitivo com o passado. Audísio partiu de Milão com Aldo Lampredi, militante experiente. Sua missão: eliminar o ditador. Chegaram a Dongo no dia 28, assumiram a custódia dos prisioneiros e os levaram para uma fazenda próxima. Nada de tribunais, nada de testemunhas. O plano era simples e frio: execução imediata. Seguiram então para Giulino de Mezegra. O local da morte foi escolhido com precisão, diante da Vila Belmonte, numa curva isolada, um lugar banal, prestes a se tornar histórico. Às 16h10, Mussolini e Clara desceram do carro. Ela ainda segurava sua mão. Caminharam juntos até o muro. Nenhum protesto, nenhum pedido de perdão. Eles sabiam e aceitaram. O fim havia chegado. Você está gostando do conteúdo? Já se inscreveu no canal? Não se esqueça de ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Dessa forma você não perde nenhum conteúdo que vem por aí. Quer apoiar nosso trabalho? Comente "Quero histórias" aqui embaixo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e nos motiva a continuar produzindo vídeos como este. Agora sim, respire fundo, porque vamos entrar mais a fundo na morte de Mussolini e de sua amante. Execução ou ritual de vingança? O último ato de Mussolini e Clara. Os últimos instantes de Benito Mussolini e Clara Petacci permanecem envoltos em sombras, relatos divergentes, lembranças fragmentadas, silêncios que jamais foram esclarecidos. O tempo não trouxe certezas, apenas consolidou a impressão de que, naquela tarde de abril, não ocorreu apenas uma execução, mas um ato calculado de vingança histórica, nascido do ódio acumulado em 2 décadas de tirania. Walter Audísio, encarregado do fuzilamento, descreveu Mussolini como um homem derrotado, patético, quase covarde. Disse que mal se sustentava sobre as pernas, tremia, incapaz de falar com clareza. Aldo Lampredi, também presente e membro da resistência comunista, apresentou outra versão. O ditador estava exausto, sim, mas não implorava. Permanecia em silêncio como alguém que já aceitara o inevitável, como se seu destino estivesse decidido muito antes daquela manhã. Esse silêncio é o ponto comum entre todas as narrativas. Nada indica que tenha havido súplicas, pedidos de perdão ou gestos desesperados. O mesmo homem que incendiou multidões com discursos inflamados, que governou com mão de ferro e esmagou opositores com palavras arrogantes, morreu em silêncio absoluto. Audísio alegou ter lido uma sentença de morte antes de apertar o gatilho, tentando dar aparência de formalidade ao ato. Lampredi, porém, negou isso. Não houve papéis, nem tribunais, nem voz solene recitando palavras finais. Só a arma, a parede e a decisão irrevogável. E então surgem as supostas últimas palavras do ditador: "Atirem no meu coração." Até hoje é impossível confirmar. Talvez tenha sido um derradeiro gesto de orgulho ou apenas uma frase inventada para adornar sua morte com um falso heroísmo. Para um homem que perdera tudo, até a própria relevância, talvez não tenha restado nada além do silêncio. Clara permaneceu ao lado dele até o fim. Nunca ocupou cargo político, não tinha obrigações com o regime. Poderia ter fugido, se escondido, recomeçado a vida, mas escolheu outro caminho. Desde 1943, seguiu Mussolini para dentro do caos e agora caminhava com ele até a morte. Naquele instante final, não implorou, não tremeu, apenas ficou. E assim,
cravou seu nome na história da Itália não como cúmplice, mas como símbolo trágico de devoção sem retorno. Às 16h10 do dia 28 de abril de 1945, diante do muro de pedra da Vila Belmonte, Walter Audísio ergueu a submetralhadora. O silêncio da estrada foi dilacerado por uma rajada curta. Primeiro Mussolini, depois Clara. Dois corpos caindo quase juntos, chocando-se contra a parede que se transformaria em marco histórico. O som dos disparos ecoou por alguns segundos e depois um silêncio espesso, quase ritual, cobriu tudo. Ali terminava uma era devorada pela própria violência que a sustentou. Benito Mussolini, que comandara a Itália com punho de ferro, que sonhara com impérios e glória eterna, estava morto. Il Duce, o aliado de Hitler, agora jazia no chão frio, o corpo distorcido contra a pedra. Ao lado dele, Clara Petacci, a jovem que o amou até as últimas consequências, pagava com sangue a escolha de permanecer. Mas a morte não seria o capítulo final. A brutalidade ainda estava por vir. O que aconteceu com os corpos? A vingança em Piazzale Loreto. Na madrugada de 29 de abril de 1945, os corpos de Benito Mussolini, sua amante Clara Petacci e outros líderes fascistas executados foram carregados às pressas em caminhões militares. O destino já estava definido, Piazzale Loreto, no coração de Milão. A escolha não era aleatória. Meses antes, naquela mesma praça, 15 partisãs haviam sido executados e deixados expostos ao sol como um aviso cruel do regime. Agora, o cenário se invertia. A vingança estava prestes a acontecer. Às 9 da manhã, os cadáveres foram atirados no chão da praça como lixo. Não houve cerimônia, não houve silêncio. Em poucos minutos, a notícia correu pelas ruas e uma multidão começou a se formar. O que se seguiu foi um espetáculo de fúria coletiva, um colapso emocional de um país esgotado por 2 décadas de tirania, guerra e humilhação. Homens, mulheres, idosos, órfãos, viúvas, todos estavam ali, diante dos corpos daquele que um dia se proclamara Dulce da nação. Eles gritaram, cuspiram, chutaram, urinaram sobre os cadáveres, atiraram pedras, lixo, garrafas, vegetais podres. Alguns tentavam arrancar pedaços das roupas, outros se limitavam a chorar. O rosto de Mussolini foi espancado até se tornar irreconhecível. Clara sofreu o mesmo destino. A mulher que um dia simbolizou luxo e poder estava agora dilacerada no asfalto, misturada à poeira e ao sangue. Com medo de que a multidão destruísse completamente os corpos, os partisãs decidiram agir. Arrastaram os cadáveres até uma estrutura metálica sobre a praça, onde havia ganchos de açougue. Um a um, os corpos foram pendurados de cabeça para baixo, como se fossem animais abatidos. A cena era brutal, chocante, mas tinha 2 objetivos claros: impedir que fossem despedaçados e, ao mesmo tempo, impor a desonra final ao fascismo. Aquela imagem, Mussolini e Clara balançando lado a lado como carcaças, se tornaria um dos retratos mais perturbadores do século XX. Aquilo não era apenas a execução de um ditador. Era o ato final de um regime construído sobre violência e medo. Era a catarse de um povo que, depois de anos sufocado, finalmente podia gritar. E gritou com todas as forças. Às 2 da tarde, soldados americanos chegaram ao local. Controlaram a multidão e recolheram os corpos. No necrotério, as autópsias confirmaram. Mussolini foi atingido por 7 a 9 tiros, 4 deles no coração. A execução foi rápida, mas o espetáculo posterior foi deliberadamente cruel, uma mensagem para o mundo. Depois, o corpo do ditador foi enterrado em uma cova anônima. Nem isso garantiu descanso. Em 1946,
fascistas fanáticos roubaram os restos mortais em um episódio caótico que só terminou anos depois, quando finalmente o enterraram em Predápio. O destino de Clara foi menos conturbado. Sua família conseguiu recuperar o corpo e enterrá-la com dignidade, longe do escárnio público. Mas a cena da jovem pendurada ao lado do ditador continuaria para sempre como símbolo de um amor fatal e de uma lealdade que a condenou. A execução teve repercussão imediata. Naquela mesma noite em Berlim, Adolf Hitler soube do ocorrido. A imagem do corpo mutilado de Mussolini o aterrorizou. Ele compreendeu que, se capturado, seria submetido à mesma humilhação. Por isso, no dia seguinte, 30 de abril, decidiu queimar seus próprios restos mortais após o suicídio no bunker. Não queria virar um cadáver pendurado para multidões odiarem. Em menos de 24 horas, 2 dos maiores ditadores da Europa estavam mortos. Um linchado em praça pública, o outro queimado para apagar qualquer rastro. A morte de Mussolini marcou o colapso do fascismo europeu. Mas a morte de Clara carrega um significado sombrio. Ela não morreu por crimes de guerra, e sim por sua devoção. Assim como Eva Braun pagou o preço por amar o homem errado. A história mostra que as mulheres ao lado de tiranos muitas vezes morrem não por armas nas mãos, mas por fidelidade cega. A execução foi rápida, mas o que aconteceu depois foi planejado. Era um recado cruel. Não haveria tribunais, não haveria clemência. A justiça viria com raiva, suor e sangue. O fim de Mussolini não foi apenas a queda de um homem. Foi o enterro de uma ideologia, o desmoronamento de um império de vaidade e violência. Foi a história dizendo em voz alta que o poder absoluto cobra seu preço, porque os que governam pelo medo morrem pelo ódio. Você imaginava que o fim de Mussolini e Clara seria tão brutal? Deixe sua opinião nos comentários e sugira temas para os próximos vídeos. Quem sabe a sua ideia não vira história aqui no canal? Antes de sair, verifique se já está inscrito, ativa o sininho e deixa aquele like para não perder nenhuma dessas histórias que mudaram o rumo do mundo. Obrigado por assistir até aqui. Mas não vai embora, porque o próximo vídeo revela outro capítulo sombrio da Segunda Guerra, um destino tão cruel quanto o de Mussolini. Ele está aparecendo agora na sua tela. Clica e vem descobrir. Até já!